Hoje eu vou te contar 3 erros comuns que os designers que estão começando cometem. E é claro que eu vou te contar também como você pode mudar isso. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora falar do erro mais comum que a gente comete quando tá iniciando no design. Não estudar os conceitos básicos do design. E por que isso é um erro? Muitas pessoas, quando estão iniciando na área, estão pesquisando sobre, começam a aprender e começam a se aprofundar nas ferramentas, como Adobe Illustrator, Photoshop, Corel, enfim. E aí o que acontece é que as pessoas começam a focar muito nessa parte das ferramentas, em como criar dentro dessas ferramentas, e esquecem de estudar a parte dos princípios básicos do design, como contraste, alinhamento, hierarquia visual, uso das cores e formas, e isso pode prejudicar justamente o momento da criação. Quando a gente não tem essa noção básica aí do design, quando a gente parte para criar, bate aquele bloqueio criativo. Então, antes de se aprofundar nas ferramentas e nos programas de design, é legal dedicar um tempo para se aprofundar nos fundamentos do design, nos princípios básicos, para que você tenha essa noção das coisinhas mais básicas, para que você possa criar layouts, criar os seus designs com mais facilidade dentro das ferramentas. Os princípios básicos do design são a base para você criar layouts agradáveis, harmoniosos e principalmente eficazes. E isso independente da ferramenta que você vai usar para criar o seu layout. Então bora falar do segundo erro mais comum. Não ter um briefing bem claro e bem estruturado. O briefing, muitas vezes, ele acaba sendo negligenciado. Só que ele é o coração de qualquer projeto de design. Geralmente o que acontece é que as pessoas que estão iniciando não sabem muito bem como estruturar esse briefing, às vezes começam uma criação sem até mesmo ter um briefing, ele trocou algumas palavras, algumas coisas ali com o cliente e já parte para a criação. Outra coisa é que muitas vezes o cliente acaba aceitando as informações mais vagas, mais vazias do cliente para fazer a criação. E aí quando desenvolve o projeto, ele acaba não sendo assertivo, ele acaba não sendo coerente, e aí pode vir a rejeição desse projeto. Então, o ideal é estruturar muito bem esse briefing, ter as perguntas certas para que você possa criar com tranquilidade e ser mais assertivo na sua criação. É ideal deixar claro para o cliente que o projeto, a parte da criação, só inicia com o briefing preenchido, com as respostas, com essa parte muito bem alinhada com o seu cliente. Você está curtindo esse assunto aqui, já aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal para me ajudar a bater aquela metinha de 10 mil inscritos. Voltando ao nosso assunto aqui, vamos para o terceiro erro mais comum, que é pular a fase do alinhamento com o cliente. E por que isso é um erro? Geralmente, quando a gente está iniciando na área, a gente ainda não tem muito bem definido os nossos processos, qual é a nossa metodologia de trabalho, e o que muitas vezes acontece é que após a gente receber o briefing, a gente já parte diretamente para a criação do projeto. Só que aí é que está o erro. Por quê? Porque muitas vezes o cliente pode ter colocado uma coisa no briefing, ele entendeu algo ali sobre aquelas perguntas, colocou um ponto de vista, mas na verdade ele não soube descrever muito bem ali o que ele estava entendendo, o que ele estava querendo para o projeto, sobre a marca dele, e aí você entendeu uma outra coisa. Então, essa fase do alinhamento é essencial para vocês baterem essas informações do briefing. É como se fosse uma etapa de validação antes de partir para a criação. O cliente preencheu o briefing, você leu, buscou referências, trouxe ideias, conversa com ele, alinha, direciona visualmente esse projeto e aí sim você parte para a criação. Quando a gente não tem essa fase do alinhamento aí depois do briefing, isso aumenta muito o risco de rejeição do projeto, ou seja, de retrabalho para você, ou até mesmo também de mudanças de última hora. Ah, não, mas eu queria dizer tal coisa, acabei escrevendo daquele jeito. Isso não funciona, então por isso que o alinhamento é extremamente importante. E vai por mim, isso acontecia muito comigo no meu início, quando eu só mandava o briefing e já partia para a criação. Depois que eu implementei o alinhamento, não tive mais problemas como esses. Então como você pode evitar esse tipo de erro? Implementando essa etapa de validação, que eu chamo de alinhamento, que é após o cliente preencher o briefing, você pega essas informações, analisa elas, faz suas pesquisas, analisa os concorrentes, analisa tudo que você pode desenvolver nesse projeto e chama o cliente para uma reunião, para uma call, para vocês baterem essas informações. Nesse momento, você já traz para o cliente as possibilidades que podem ser trabalhadas no projeto, já tira algumas dúvidas, caso você tenha em relação ao briefing que ele preencheu, e alinha o conceito e as ideias para o projeto. É a fase de direcionar visualmente como que esse projeto vai ser. Por isso é tão importante a participação do cliente. Se você tem dúvida e não sabe muito bem ainda como criar um mood board, tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei tudinho como fazer e eu vou deixar ele linkado aqui no box de informações. Mas me conta aqui, já aproveita para me contar nos comentários, como você iniciou no design. Já cometeu alguns errinhos desses? Eu já, principalmente o número 2 e o número 3.
que é não alinhar as informações com o cliente, não ter um briefing bem estruturado. Mas eu já resolvi isso. Aliás, falando em organizar melhor o seu processo e evitar retrabalho, uma coisa que fez total diferença para mim foi ter um método de trabalho bem definido, bem estruturado. No começo eu também cometi esses erros, até que eu criei esse fluxo de trabalho, essa ordem em que as coisas acontecem, o que fez total diferença para o meu dia a dia e para o desenvolvimento dos projetos. Se você quer um caminho mais claro para organizar as suas etapas, vem comigo que eu te conto como fazer isso no meu treinamento, o processo além do design. Além das aulas, dos bônus, você também tem acesso a todos os materiais editáveis que eu uso no meu dia a dia. Contrato, proposta de orçamento, material de alinhamento com o cliente, apresentação de projeto, manual de identidade visual, tudinho. Com certeza o treinamento vai te ajudar a enxergar o seu trabalho de uma forma diferente, vai trazer mais praticidade para o seu dia a dia. Então se você quer conhecer um pouco mais do treinamento, eu vou deixar o link do treinamento aqui no box de informações e também no QR Code aqui na tela. Bom, foi isso para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!